Queridos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós daremos continuidade à exposição dessa perícope, de onde nós paramos, como a segunda parte de uma mesma exposição. Nós vimos, irmãos, hoje pela manhã, os aspectos gerais desse capítulo, desse trecho. Vimos os 3 primeiros pontos que o texto nos ensina sobre o que é a disciplina do Senhor, a fonte dessa disciplina e qual é o propósito dessa disciplina. E agora nós daremos continuidade à exposição, vendo o último ponto e uma aplicação específica. O último ponto é a nossa reação à disciplina de Deus. E depois a aplicação específica da disciplina na família, na igreja e na sociedade. Por isso, só relembrando os filhos da aliança, a palavra para contar é disciplina, tá bom? Vamos, irmãos, ler novamente o texto, depois oremos novamente pedindo a bênção do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de fato, todos se têm de que todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Novamente, Senhor, no teu santo dia, estamos no teu santo culto, diante da tua santa palavra, e clamamos a tu que és santo, que pelo teu Espírito Santo, tu nos faças santos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, na exposição da tua palavra, nos dê fé para confiarmos apenas em ti, e que opere em nós, Senhor, a transformação necessária por ela, confortando-nos, repreendendo-nos, instruindo-nos. Nossa oração, Senhor, é que amemos mais a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de nos mostrar tudo o que eu acabei de resumir para os irmãos sobre a disciplina, e nós vimos isso hoje pela manhã, o autor agora ele vai nos mostrar como nós devemos reagir à disciplina. Então, até aqui ele nos trata da disciplina propriamente dita e do Senhor envolvido na disciplina. O nosso Deus está por trás da disciplina. Agora ele vai nos mostrar, irmãos, como nós devemos reagir a essa disciplina. Ele construiu todo o fundamento do argumento para chegar nesse ponto. Como que, como crentes, nós devemos reagir. E ele elenca aqui, irmãos, 3 tipos de reações. Então, todo esse tópico trata da reação como um todo, mas aqui ele fala de 3 tipos de reações que nós devemos ter. E isso aqui, irmãos, é importantíssimo para nós termos proveito na disciplina. Como nós falamos hoje pela manhã, se nós não reagirmos à disciplina da forma correta, nós seremos como aquela criança que foi displicente no estudo na escola, e então ela reprovou de disciplina e teve que pagá-la novamente. O ponto é, para que nós tenhamos proveito na disciplina, nós temos que reagir a ela da forma correta. E aqui, irmãos, saber disso, queridos, compreender a disciplina de Deus que faz isso por meio das aflições, dessa forma, nos encoraja, nos dá vigor a caminhar nas disciplinas, irmãos. Queridos, nada encoraja mais um crente do que saber quem está por trás dessa disciplina.
que é o Deus amoroso, que ama o seu povo, que não quer permitir e não quer entregar o seu povo ao seu próprio pecado. Esse Deus está conosco, irmãos, e ele se preocupa conosco como um pai que aflige o seu filho porque ama o seu filho. A primeira, então, irmãos, a primeira forma de reação, ou o tipo de reação que o autor nos fala aqui, está no versículo 9. Além disso, ele diz: tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Queridos, o autor, ele começa aqui com um raciocínio lógico, que nós chamamos de menor para o maior. Ele começa com um aspecto pequeno, comparado com quem Deus é, para levar até Deus. O ponto aqui, irmãos, do autor é pressupondo o respeito dos filhos para com os pais. Se respeitávamos e nos submetíamos aos nossos pais, que são imperfeitos em suas motivações, em seus propósitos, em suas proporções de disciplina, e que só disciplinavam por um breve tempo. E aqui, irmãos, disciplinar por um breve tempo é até você atingir uma certa idade. Nenhum pai quer estar disciplinando um filho com 23 anos. Até uma certa idade, ou até ele estar debaixo da sua guarda. Então, eles disciplinavam por um breve tempo, e segundo o que lhes parecia melhor para o nosso bem. Muito mais, então, irmãos, devemos respeitar e nos submeter a Deus em sua disciplina. Hoje, irmãos, é muito comum encontrar filhos desrespeitadores dos pais, mas a norma do Senhor, irmãos, quer na carne, quer no espírito, é sermos submissos aos pais carnais e submissos ao Pai espiritual, que é Deus, queridos. Se isso é para com os pais carnais, se nós temos que respeitá-los, muito mais o autor aos Hebreus está nos mostrando, temos que nos submeter e respeitar a Deus quando Ele nos disciplina. Quando os pais carnais, irmãos, disciplinamos os filhos, a angústia, irmãos, vem junto. A angústia vem junto, pois nós vemos nos filhos muitos e mesmos pecados que estão em nós. E então tememos tanto a hipocrisia quanto o termos influenciado eles àquele pecado. Quando os pais disciplinamos, irmãos, a angústia vem junto, pois tememos misturar o dever com motivações pecaminosas, com ira e com todas as outras coisas que faria o dever impuro. E mesmo assim, irmãos, mesmo diante dessas limitações e imperfeições, o Senhor chama os filhos a submeterem aos pais carnais. Muito mais, então, irmãos, muito mais deveríamos nos submeter à disciplina do Senhor, que é um Deus santo, com motivações santas, com uma fonte santa, com propósitos santos, do início ao fim. Se nós nos submetemos e honramos a nossos pais carnais, falhos e imperfeitos, muito mais, o autor dos Hebreus está dizendo, nós devemos nos submeter a Deus. A submissão, irmãos, e rebelião do povo de Deus à disciplina de Deus é um tema recorrente na Escritura Sagrada, irmãos. E aqui, queridos, quando a gente pensa em disciplina, a gente logo pensa em Hebreus 12, e não é errado a gente lembrar desse texto quando nós pensamos em disciplina. Mas, irmãos, toda a Escritura nos mostra o relacionamento paternal entre Deus e seu povo. Portanto, toda a Escritura nos mostra essa relação do povo de Deus com a disciplina. Veja, por exemplo, Isaías 26:16, e nos mostra uma característica de submissão. Isaías 26:16. Esses textos, irmãos, é para nos mostrar e responder a pergunta de, ok, pastor, nós temos que nos submeter, mas como é que na prática nós nos submetemos à disciplina do Senhor? Ele diz, Isaías 26:16, Senhor, no meio de aflição te buscaram, quando os disciplinastes, e algumas versões dizem, os castigavas, sussurraram uma oração. Irmãos, uma das formas que nós nos submetemos à disciplina do Senhor é passando por ela em oração. Em oração. Uma outra forma, Jeremias 31:18. Jeremias 31:18. O Senhor diz, ouvi claramente Efraim, lamentando-se, tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. A forma de passar a submissão, irmãos, é em desejo de arrependimento. Em oração, Efraim ora ao Senhor, tu estás me disciplinando, traze-me de volta e eu voltarei. Em outras palavras, dá-me arrependimento e eu me arrependerei. Eu quero arrependimento. Eu quero arrependimento.
Salmo 94, 12, irmãos. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Oração, desejo de arrependimento e alegria. Sim, irmãos, não é uma alegria de um masoquista que ama sofrer, mas uma alegria de quem, a despeito do sofrimento, sabe quem está por trás do sofrimento, quem está por trás da disciplina. É Deus. E isso aqui, irmãos, é um espírito de submissão à disciplina do Senhor. Não é um espírito de submissão, como nós vimos hoje pela manhã, ou ficar decretando, ficar dizendo que tudo é o diabo, tudo é o inimigo, quando muitas vezes é o Senhor que está operando aquele sofrimento, aquela disciplina para purificar o seu povo. Como os apóstolos recorrentemente falam sobre isso, irmãos. Um coração que age dessa forma diante das provações, das aflições, ele não amadureceu e não entendeu o que é ser submisso à disciplina. Ser submisso à disciplina não é espernear como um filho que não quer ser disciplinado e faz de tudo para não ser disciplinado. Mas ser submisso à disciplina é passar por ela em oração, com desejo de arrependimento, caso haja algum pecado por trás, e com alegria, irmãos. Mas também o Senhor deixa claro, irmãos, as características da rebeldia. Levítico, eu vou só mencionar, tá bom, irmãos? Serão muitos textos, vocês não precisam acompanhar. Só se alguém conseguir ser bem rápido, e abre. Mas eu vou mencionar, os irmãos acompanham atentamente. Levítico 26, 23 e 24. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. O Senhor falando à igreja do Antigo Testamento, se vocês não submeterem, qual é a contra a submissão? Rebeldia. Eu intensificarei e aumentarei a disciplina. Provérbios 5:12. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. O Senhor reprovando aqueles que rejeitam a disciplina. Provérbios 10:17. Quem acolhe a disciplina, isto é, o castigo, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Provérbios 12, versículo 1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Provérbios 15, 5 e 32. O insensato faz pouco caso à disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Jeremias 17, 23. Contudo, eles não me ouviram e nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a minha disciplina. Salmo 50, 16, 17. Mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dar as costas às minhas palavras. Irmãos, abundantemente a Escritura reprova tanto a rebeldia contra a disciplina do Senhor, quanto o Senhor deixa claro, por exemplo, no Salmo 50, falando aos falsos israelitas, que direito pode você recitar as minhas leis, se você odeia a minha disciplina, se você não se submete a mim. Por isso, irmãos, a primeira reação à disciplina do Senhor, queridos, é submissão. É submissão. Ainda, irmãos, a segunda reação, ele fala aqui no versículo 11, é uma alegria esperançosa, apesar da tristeza imediata. Vejam, por favor, o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercido fruto de justiça. Novamente, irmãos, a partir de um outro exemplo cotidiano, o autor nos lembra que realmente, a disciplina é motivo de tristeza e dolorosa, irmãos. Em nenhum momento a Escritura está dizendo que não é, irmãos. Em nenhum momento ela está dizendo que nós temos que ter prazer no sofrimento e na dor. Não é esse o ponto. Ele está reconhecendo, a partir dos exemplos diários, qual é o filho que gosta de ser disciplinado? Qual é o filho que gosta de ser castigado? Não, realmente causa dor, causa tristeza. Ela nos lembra, irmãos, que isso só existe, a disciplina só existe por causa do pecado. Ela, em si mesma, é dolorosa e a lágrima cai de verdade. Ela cai de verdade. Mas se mirarmos, irmãos, o seu fruto, o autor está nos falando, passaremos por ela, apesar da tristeza imediata, com uma alegria esperançosa. Ou seja,
Imediatamente eu me entristeço pela disciplina. Imediatamente choro por ela. Mas eu tenho uma alegria esperançosa, ou seja, eu estou olhando para frente, eu estou vendo que há algo maior e isso me alegra. Isso alegra o coração daquele que é disciplinado. Depois, então, irmãos, da disciplina sendo feita da forma correta, todo pai que faz corretamente percebe a alegria que vem e o crescimento do filho. O filho amadurece, o filho cresce, o filho aprendeu. O contrário dessa alegria esperançosa, irmãos, é o desmaio. Veja, ele falou isso no versículo 5. Filho meu, é a questão do Senhor. E aqui está diretamente ligado com a primeira reação devida, que é a não submissão, é o desprezar a disciplina. E então vem o segundo aqui. Esse segundo ponto, nesse mesmo texto de Provérbios que o autor cita, nem desmaies quando por ele és reprovado. Ou seja, irmãos, o contrário de passar pela alegria esperançosa é desmaiar. É desmaiar. E aqui a imagem é exatamente essa, irmãos, desmaiar na alma. Uma linguagem que ele já havia falado no versículo 3. Cristo fez o que fez para que vocês não desmaiassem em vossa alma. Então ele fala novamente, a disciplina do Senhor não é para vocês desmaiarem, não é para vocês desanimarem, não é para vocês se entristecerem e largarem o bastão. Não, não desmaiem, mas tenham uma alegria esperançosa. E então, irmãos, vem a terceira reação que o Senhor espera de nós na disciplina, que é o versículo 12 e 13. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele inicia aqui, irmãos, essa reação, mencionando com um por isso. Por isso. Aqui, irmãos, é o fechamento do argumento dele. Depois de ele salpicar reações, é como se tudo o que ele falou, tanto da natureza da disciplina quanto das reações que nós devemos ter durante essa disciplina, e ele falou isso aqui solto, vocês perceberam que a gente foi e voltou no texto, não foi divididozinho. Ele então faz com que tudo isso caminhe para cá. E ele liga tudo isso com um por isso. Por isso, porque a disciplina é toda essa maravilha que eu falei para vocês, o que é que vocês devem fazer? A reação inevitável é mudança. Toda essa expressãozinha aqui, irmãos, essas expressões restabeleceis as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, fazei caminho retos para os pés, são linguagens imagéticas, de imagem que o autor traz, muito similar à linguagem verotestamentária, para resumir esse ponto. Mudem, se corrijam. A mão que está vacilante, se você está vendo que essa é a visão da disciplina que você tem que ter, então não trema, caminhe firme. Se o joelho está tremendo, está fraco, não desanime, caminhe firme. Se você está caminhando torto, se você está caminhando em pecado, não continue nesse caminho, endireite o caminho, para que o manco, o fraco não caia nele. O ponto aqui, irmãos, é mudança. Mudança. Muitos filhos, irmãos, quando são disciplinados ou repreendidos, levantam-se da disciplina e seguem com o mesmo pecado, desconsiderando-a como se nada tivesse acontecido. Não se colocam na estrada do arrependimento. E é claro, irmãos, que nós não achamos que uma só disciplina resolve o nosso problema. Quantas vezes nós pecamos com o mesmo pecado e o Senhor nos disciplina várias vezes? O ponto aqui, irmãos, do autor é a diligência na mudança. Toda disciplina espera isso. Toda disciplina espera mudança. Como quando você espreme uma laranja numa jarra de suco, você espera então, depois de espremer e peneirar e botar açúcar, virar e beber acerola? Não. Você espera um suco de laranja. Esse é o ponto da disciplina. Quando o Senhor espreme o seu povo, o que ele espera é sair um suco de mudança. Um suco doce da mudança, irmãos. O autor aos Hebreus está nos mostrando, irmãos, que diante dessa visão de disciplina, temos de restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminho reto para os pés. Em outras palavras, mudança. Mudarmos a maneira como nós caminhávamos. E novamente, irmãos, a mesma pergunta que nos deve ser feita nesse texto, queridos. Como nós temos reagido com a disciplina, queridos? Como nós temos reagido quando nós somos disciplinados? Quando você for disciplinado e sofre, por favor, crente, lembre-se disso. O sofrimento por uma doença, o sofrimento por uma pobreza, o sofrimento por uma perda, o sofrimento por um luto, qualquer que seja, irmãos, a dor e o sofrimento que o Senhor nos traga na sua providência, nós temos que olhar com esses olhos, queridos. O Senhor está nos disciplinando. Sabe o que é o contrário a isso, irmãos?
É interessante, irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa. E eu não vou perder a oportunidade, irmãos, de enfatizar para vocês que ela é suficiente para interpretar a nossa alma. Irmãos, quantos não somos de nós que diante de um sofrimento, de uma perda, de uma grande dor, a linguagem é essa, desmaiamos em nossa alma, então sucumbimos à tristeza. E daqui a pouco, rapidamente os homens têm um rótulo para você. Você tem uma doença. Veja, irmãos, quando a nossa tristeza ela nos consome, a gente precisa sondar o nosso coração. O que é que está me conduzindo a essa tristeza? Eu não devo, primeiramente, aceitar um rótulo sobre mim. E então achar que são remédios que vão resolver o problema da minha alma. Não, irmãos. É eu perguntar, qual é a angústia da minha alma? E aqui, queridos, o texto nos deixa claro que é possível, diante das disciplinas do Senhor, eu desmaiar em minha alma. Eu me entristecer de tal forma com a disciplina que eu desmaio na minha alma. O que o autor está querendo nos mostrar é exatamente isso. Crente, não desmaie. A tristeza vai vir. Não desmaie. Não sucumba. Não se entregue a qualquer poço de tristeza e se coloque ali com um rótulo de doença para você. Não. Levante a cabeça e olhe. O sofrimento não é um fim em si mesmo. O Senhor está mandando isso sobre você para te pisar, mas para te amadurecer, para te fazer crescer. Como, irmãos, nós temos reagido às disciplinas do Senhor? Quando crianças, elas vêm dos nossos pais. Quando, igreja, ela vem dos oficiais. Quando, irmãos, ela vem da repreensão de um outro irmão que nos chama a atenção de algum pecado ou de alguma atitude. Queridos, mas todo esse texto também, irmãos, ele nos traz uma aplicação específica e nós não poderíamos deixar de passar por ela na exposição desse texto. A disciplina do Senhor como modelo da disciplina eclesiástica, da disciplina civil e da disciplina paternal. Aqui, então, irmãos, uma extensiva aplicação sobre esses tópicos. Desde que o texto vem sendo exposto, o autor ele vem fazendo um movimento do corriqueiro para o Senhor e mostrando que o padrão do Senhor é muito mais elevado. Então ele parte do exemplo dos pais para o Senhor, que é o Pai perfeito. Então ele nos mostra que a disciplina paternal, a disciplina familiar, ela nos lembra disso, ela nos é uma ilustração disso, mas mostra que ela é imperfeita e que a disciplina perfeita é a do Senhor. Qual o caminho, então, que nós temos que fazer, irmãos? O caminho que nós temos que fazer é voltar do Pai Celeste, o padrão dele perfeito, para a nossa prática de disciplina. Nós, como pais, em qualquer instância da sociedade, irmãos, nós devemos retornar do padrão perfeito para o padrão imperfeito que somos nós e conformar a nossa visão e prática de disciplina de filhos, de disciplina eclesiástica, e disciplina no magistrado civil ao padrão de Deus, queridos. Por isso, queridos, a partir desse texto, nós veremos a disciplina do Senhor como modelo para a disciplina eclesiástica e paternal. Aqui, queridos, o foco vai recair sobre nós que somos pais e filhos, tanto os pais biológicos quanto os pais que são eclesiásticos ou civis. Nós temos, então, aqui, irmãos, uma aplicação extensa para nós nesse sentido. Pais e filhos, o que devemos ter sempre em vista é que a fonte da verdadeira disciplina é o amor. Se nós queremos, irmãos, ser parecidos, pais, com Deus na nossa disciplina para com nossos filhos, uma coisa inegociável é o amor. Uma disciplina que nasça do amor. O mundo, irmãos, despreza a disciplina e a demoniza. Aliás, Salomão já dizia que o tolo despreza a disciplina e faz pouco caso dela. Mas a piedade bíblica, irmãos, nos dá uma visão elevadíssima e uma importante posição à disciplina. Uma das principais características dela, irmãos, é o amor, como nós vimos. E aqui, queridos, isso já nos serve de aplicação. Se somos contra a disciplina em si, nos levantamos contra o que Deus é e o que Deus faz. Ele é Pai amoroso, disciplinador. E por isso, ele disciplina. Sendo mais claro, irmãos, demonizar, isso é, reprovar a disciplina moralmente. A verdadeira disciplina amorosa aqui está pressuposta, tá bom, irmãos? É demonizar ao próprio Deus. Quando nós reprovamos o ato ou fato da disciplina como sendo moralmente perversa ou indevida, sabe quem é que nós estamos condenando, irmãos? Nós estamos condenando a Deus. Nós estamos condenando a Deus porque Ele é Pai,
ele é o mais amoroso pai que existe no universo, mais do que qualquer um de nós juntos, e ele disciplina. E aqui, irmãos, novamente vem aquilo que nós vimos hoje pela manhã. É quando nós percebemos que muitas vezes a igreja está mais se conformando à concepção de mundo ímpia do que a concepção da palavra de Deus. Porque hoje ouvir sobre disciplina soa ruim aos ouvidos, causa um incômodo sobre isso. Disciplina eclesiástica, que horror! Disciplina filial, paternal, que horror! Disciplina do magistrado civil, que horror! Mas esse não é o padrão da palavra de Deus, irmãos. Esse não é o padrão da palavra de Deus. Nós preferimos muitas vezes abraçar teorias psicopedagógicas cheias de falhas que não condizem com a realidade nem na prática, os resultados não condizem com a teoria, ao ouvirmos a palavra de Deus em submissão e termos um alto padrão e uma alta visão dessas coisas, irmãos. Presbíteros e pais biológicos, se nós quisermos ser parecidos com Deus na disciplina, é inegociável nós sermos motivados pelo amor. Pelo amor. O amor verdadeiro. O amor afetuoso. Não estou falando de um amor frio, do amor que simplesmente fala, eu estou fazendo isso aqui para o seu bem. Eu estou fazendo isso aqui para você não virar um bandido. Eu estou fazendo isso aqui para você não virar um apóstata. Não, é um amor afetuoso que parte das entranhas, usando a linguagem do grego, irmãos. É o amor que segura a vara da disciplina crente. Excluir e entender esse padrão de que o amor é a base da disciplina, irmãos, exclui duas formas pecaminosas de lidar com a disciplina. A primeira delas, irmãos, é a não disciplina. E a segunda é a disciplina irascível. A não disciplina, irmãos, o autor aos Hebreus, ele já deixou claro para nós que isso não tá em cogitação aqui. Porque ele começa com a pergunta: qual o pai que não corrige o filho? Irmãos, veja que interessante. Qual pai que não corrige o filho? Ele está pressupondo a moralidade da disciplina e a imoralidade da não disciplina. Esse é o pressuposto básico. Qual é o pai que não... É o argumento básico dele. Ele está pressupondo que, inclusive, os ímpios, naquele contexto da sociedade, disciplinavam os seus filhos. Hoje, irmãos, esse pressuposto prático não é verdadeiro para a desgraça de nossas famílias e sociedade. E o pior de tudo, até mesmo no meio da igreja, por uma ignorância da Escritura ou por abraçar teorias humanistas, há uma aversão à disciplina, irmãos. Em nossos dias, queridos, é tão comum quanto o ar que respiramos encontrarmos pais biológicos, pastores e presbíteros que fogem da disciplina como o cascão foge da água. Lembra, crianças? Pronto. Muitos são assim. Fogem da disciplina como o cascão foge da água. Ou são defensores e militantes da antidisciplina. E aqui, irmãos, novamente, o que está pressuposto é o padrão bíblico de disciplina, queridos. Ou são lenientes e displicentes na execução dela. Na concepção, irmãos, errada destes, a disciplina é contrária do amor. Quantas não são as vezes, irmãos, que você se encontra texto na internet dessa forma? Que o pai que ama o seu filho não disciplina. Que uma igreja que realmente é amorosa não disciplina. Irmãos, isso é totalmente contrário ao texto de Provérbios que nós lemos hoje pela manhã. O pai que ama o seu filho o disciplina. Mas esses, irmãos, por não conformarem a sua visão, sustenta isso. Provérbios 13, irmãos, como nós lemos, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Portanto, irmãos, a não disciplina é que é não amor. E a disciplina é amor. Amor. Não corrigir, irmãos, não corrigir é uma das piores indiferenças que alguém pode ter para com o outro. A não disciplina é entregar aquele, quer seja criança, quer seja membro da igreja, quer seja um irmão, a si mesmo. E como falei várias vezes aqui nos sermões, irmãos, essa é a pior coisa que um homem pode ter, é ser entregue a si mesmo. As consequências, irmãos, são filhos que caminham pela estrada da morte, que lidam com o pecado e a desobediência e a desonra como algo bom. A consequência, irmãos, do desprezo da disciplina pela disciplina são igrejas cheias de pecado e de hipocrisia. É ser mais parecido com o diabo, que querem que os homens continuem no seu pecado, do que ser parecido com Deus. Irmãos, é algo sério que está em jogo. E muitos de nós nos perguntamos, por que a sociedade está do jeito que está? Por que está com o jeito que está? Está por duas coisas, irmãos. A primeira, pela não disciplina. A segunda, por isso que nós vamos ver aqui agora. Não saber o que é disciplina, que é a disciplina irascível. Irmãos, realmente, a disciplina ela parte do amor. Ela parte de uma motivação certa
da forma certa, visando algo certo. Mas a disciplina, que não deveria nem receber esse nome, disciplina, mas uma reação irascível ou com qualquer outra motivação pecaminosa, irmãos, tirania, mesquinheza ou puro prazer pela dor, isso é odioso para o Senhor. O pai ou o presbítero ou o magistrado civil que se levanta dizendo eu estou disciplinando este que está sob minha responsabilidade, quando na verdade a motivação dele não é o amor, é qualquer outra coisa, esse não parece em nada com Deus. Não se parece com Deus nem o que não disciplina e se opõe a ela, e também não parece com Deus aquele que disciplina errado, irmãos, que disciplina com motivações e afetos pecaminosos. Esse tipo de disciplina, ela desencamba em um abuso. E se não procede do amor e não visa a santidade, essa disciplina, com o seu padrão mesquinho, não é disciplina, mas impiedade e violência. É por isso, irmãos, que inclusive dá até para se entender alguns se oporem contra a disciplina, apesar de ser por ignorância, por causa desse tipo de padrão indevido que a nossa sociedade construiu. Hoje a nossa sociedade ela vê ou não disciplina, ou então pais que simplesmente abusavam do filho dizendo que estavam disciplinando. Ou magistrados civis que eram abusivos nas suas leis e na aplicação das leis sobre a sociedade. Aí a pessoa pensa, não, é simplesmente porque parou-se isso. Não, a disciplina feita da forma errada também gera pessoas odiosas. Pais, ou o apóstolo Paulo fala, discipline o seu filho e não suscite a ira nele. A ira é suscitada, irmãos, não apenas na não disciplina, mas também na disciplina feita da forma errada. Abuso e ira não tem nada a ver com a disciplina, irmãos. Se é feito em abuso e em ira, por razões e motivações mesquinhas, já não é disciplina. A ira e a idiosincrasia não pode segurar a vara da disciplina, irmãos. Sabermos que o amor é a fonte, pais e presbíteros, mostra que não devemos ser negligentes com a disciplina, mas também devemos refrear qualquer fonte pecaminosa na hora de disciplinar, irmãos. Ao mesmo tempo, filhos e membros da igreja e membros da sociedade, sabermos que a fonte é o amor, nos mostra que devemos vê-la com bons olhos, sempre que ela for exercida, e com maus olhos, quando o erro e o pecado é evidente e ela não é aplicada. Segundo, irmãos, pais e presbíteros, se queremos ser parecidos com Deus, temos que disciplinar os que estão sob nossa confiança, objetivando a santidade. Não objetivando fazê-los a imagem e semelhança nossa, mas a imagem e semelhança de Deus. O padrão não é a minha vontade mesquinha, mas o padrão é a lei de Deus, porque nós objetivamos a santidade. E esse é o propósito dela, irmãos. O propósito da disciplina é santidade e também ódio ou seriedade contra o pecado. O objetivo, irmãos, da disciplina não é a humilhação pela humilhação, nem é a dor pela dor, mas é a santidade. É mostrar publicamente e para aquele que é disciplinado que o pecado ele não deve ser acariciado, que o pecado é coisa séria, que o pecado ele deve ser odiado. Deus, irmãos, nos disciplina para nos fazer participantes da sua santidade, como nós vimos hoje pela manhã. A disciplina, irmãos, ao ímpio, e aqui o melhor nome é juízo, ela não serve de nada nesse sentido. Nós vimos quando nós expusemos Gênesis 6-8, que a punição sozinha não redime. E a disciplina, irmãos, ela não tem um poder redentivo, queridos. Cristo, ele não apenas sofreu pelos pecados, isto é, ele foi punido, mas ele também viveu perfeitamente. Ou seja, é algo além da perfeição para que haja redenção. Então, ninguém que ocupa a cadeira de pai, e quando eu falar aqui de pai, irmão, sempre pressupõe a estrutura do nosso catecismo, que pai é todo aquele que exerce autoridade, quer seja biológico, quer seja eclesiástico, quer seja civil. Qualquer um que ocupe a cadeira de pai não pode se esquecer de que a disciplina, por si só, não redime. Nós não podemos fazer da disciplina um substituto de Cristo. Não, irmãos. Porém, ainda assim, no contexto da redenção, há duas coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro, o papel da disciplina na santificação. E segundo, o papel da disciplina em visivelmente punir o pecado e declarar o ódio contra ele e a seriedade com a qual ele deve ser tratado. Cada disciplina, irmãos, proclama para o disciplinado: o salário do pecado é a morte. Cada disciplina proclama para o disciplinado: o salário do pecado é a morte.
Irmãos, e quantas não são as igrejas que são displicentes com a disciplina? E o pecado, ele floresce na igreja. Ele brilha como um sol belo. Ele é admirado. Ele é acariciado. Por quê? Porque não se tem uma visão correta da disciplina. Porque não se quer declarar ódio para o pecado. Quando, irmãos, nós encontrarmos uma igreja que é cheia de pecado, que os membros vivem contrários à palavra do Senhor, e todos sabem disso, mas não se faz nada, saiba-se que ali há um amor ao pecado que é nutrido e acariciado. E o fim, irmãos, não será bom. Por isso, irmãos, a importância da disciplina deve seguir o padrão da lei de Deus, não os nossos gostos e vontades, irmãos. Pais e presbíteros e qualquer um que exerça a posição no magistrado civil, o padrão da disciplina é a vontade de Deus, não é simplesmente o nosso gosto. E aqui, irmãos, fica patente como que muitas vezes, muitos pais, isto é, aqueles que exercem autoridade, são muito mais rápidos em disciplinar, em aplicar a disciplina, em repreender, em fazer o que for para tolir aquilo, quando o que é transgredido é a sua lei, é o seu gosto, é a sua vontade. Mas quando o mesmo filho, ou quando aquele mesmo subordinado, quebra uma clara lei do Senhor, ele é passivo, ele é leniente, ele é tranquilo em deixar aquilo se postergar. É que fica claro, irmãos, que novamente o fundo, o que está por trás dessa disciplina não é o desejo de ver santidade, mas o desejo de ver alguém conformado à sua própria imagem. Quando um conselho de uma igreja ou os pais disciplinam achando que a disciplina vai redimir a pessoa, já começam cometendo um erro muito grave, irmãos. Todavia, devemos disciplinar com a consciência de que o pecado está sendo retribuído e o ódio contra ele está sendo declarado. O pecado não é amado. É claro, irmãos, que todos nós somos pecadores. E aqui o ponto, né, que a igreja e os presbíteros têm que sair disciplinando a torta e a direita, porque senão até os próprios presbíteros serão disciplinados à torta e à direita. O ponto não é esse, irmãos. O ponto é que há critérios para disciplinas eclesiásticas. Há critérios para disciplinas filiais e paternais. Há critérios para disciplinas civis. O ponto é, quando esses critérios são claramente postos e eles são transgredidos, não se pode simplesmente desprezar, queridos. Nisso pode então haver os dois erros que já mencionamos. A não disciplina, que é subscrever o pecado. É como se uma igreja, uma família dissesse assim: você é bom, pecado. Você é maravilhoso. Nós concordamos com você. Então, tudo bem viver a vida dessa forma pecaminosa. É isso, irmãos, que um pai fala para um filho quando ele está em pecado e não disciplina. É isso que um conselho fala para uma igreja quando há pecados claramente vividos no meio da igreja e não se fala nada. Está tudo bem você viver com o pecado. Está tudo bem você amá-lo assim. Você se entregar a ele. Não, irmãos. Não está tudo bem. Isso é demoníaco, queridos. Mas o segundo erro, irmãos, é esquecer de que também o fim da disciplina não é simplesmente pisar e deixar aquele prostrado, mas é restaurar. E aqui vem um outro grande erro no meio dos conselhos e no meio de pais, que simplesmente vem a disciplina para pisar e não para restaurar. Às vezes até disciplinam eclesiasticamente, por exemplo, mas abandonam o irmão a si mesmo e não vai lhe cuidar, não vai lhe amparar, não vai lhe chorar junto, não vai lhe ensinar. Irmãos, isso também não é disciplina. Ainda, queridos, diante dos propósitos da disciplina, mais um erro grave deve ser refutado. É o engano de alguns grupos políticos que parecem acariciar criminosos. O problema é que eles não levam eles para casa, né? Mas parecem acariciar os criminosos. E até querem usar-se do evangelho com o discurso anti-punição. Pois o objetivo da punição, eles dizem, é a reabilitação. Irmãos, eu cansei de ouvir esse tipo de argumento. A pessoa mistura o evangelho com uma causa, uma ideologia política e usa do evangelho para dizer que não se deve prender, não se deve punir. Queridos, este só compreende um aspecto da disciplina e até esse aspecto mal compreendido. A disciplina visa, irmãos, satisfação e declaração de repúdio ao pecado para que se entenda a gravidade do que foi feito. Não é à toa, irmãos, não é à toa que no nosso país, queridos, muitos criminosos se sentem à vontade para retornar aos seus crimes, principalmente os grandes, pois sabem que não serão punidos. E os que devem punir são depreciados e amordaçados. Tudo começa com isso, irmãos, com a visão equivocada do que é a disciplina. Impunidade e a falta de disciplina é o ventre que gera mais impiedade.
Isso é assim, irmãos, na família, isso é assim na igreja, isso é assim na sociedade. Quanto mais impunidade e negligência da disciplina, mais impiedade. Por que é, irmãos, que o Senhor disciplina o seu povo? O autor aos Hebreus está falando, para que eles não caminhem na impiedade. Se ele suprime isso, se ele tira isso, qual vai ser o resultado? Impiedade. O mesmo padrão, irmãos, está para nós, que somos pais, queridos. Saber que haverá a justa paga pela disciplina é mais uma barreira para a execução do pecado. Todo aquele que sabe que se eu cometer esse pecado, eu vou receber a justa disciplina, quer seja um criminoso, quer seja um político, quer seja um filho, quem for que é subordinado a uma autoridade que deve exercer disciplina, saber que vai haver uma justa paga, isso reprime, é mais uma barreira, irmãos, contra o pecado. Por isso, filhos e membros da igreja, se considerarmos essa visão, veremos a disciplina como algo que não é que apenas, ou melhor, que apesar de doloroso e indesejável, é bom para a nossa alma, para a nossa vida, para as famílias, para a igreja e para a sociedade. E por último, irmãos, filhos e membros da igreja, se quisermos ser parecidos com Deus quando formos disciplinados, temos de reagir piedosamente. O autor aos Hebreus nos diz que toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Esse é um ponto claro, irmãos. Porém, queridos, em todo o contexto da disciplina, nós vimos que há a submissão, a alegria esperançosa e a mudança. As reações pecaminosas, irmãos, são menosprezar a disciplina, endurecer o coração e colocar a culpa em Deus no meio do sofrimento, ou se voltar contra os pais, ou ao invés de aceitar, se quebrantar e submeter o coração, se colocam como raivosos, colocando a culpa nos pais e se rebelam ainda mais. Isso aqui, filhos, é o não submeter a disciplina dos pais. Filhos, vocês são chamados a se submeter à disciplina dos pais para terem aproveitamento na disciplina. Ou ainda, como nós já vimos, desmaiar, fugir, se tornar apático, desistir de tudo. E não vou deixar de falar então aos pais e presbíteros também, irmãos, a nós que somos pais, que são disciplinadores, novamente. A tristeza da disciplina muitas vezes, irmãos, a tristeza da disciplina muitas vezes nos causa dificuldade em fazê-lo. Isso é dificuldade real, irmãos. Isso é dificuldade real, isso é uma dificuldade relatada por pastores que têm 30, 40 anos de ministério. Não disciplinar por causa da dor que isso traz. E, na verdade, caminham num sentido mais pecaminoso ainda. Irmãos, sabermos o que devemos fazer e mirarmos os frutos nisso, queridos, nos encoraja a fazer com um coração piedoso. Essa aplicação, irmãos, é para os disciplinadores, mas também para os disciplinados. Reajam à repreensão e à disciplina com respeito e submissão. Reajam com alegria esperançosa, apesar da tristeza imediata. Reajam com mudança. Não endureçam o coração, não desprezem a Deus e não resistam a Ele, nem aos pais naturais. Quanto maior, irmãos, a dureza de se submeter à disciplina, maior a força para fazê-la. Quanto mais, irmãos, nós endurecemos a cerviz para nos submetermos à disciplina, maior a força terá que ser aplicada para encurvá-la, queridos. Por isso que o Senhor fala com tanto amor para a sua igreja. Não despreze a minha disciplina. Não despreze a minha disciplina. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, quanto maior for a submissão sincera, maior o proveito e menos dolorosa será a disciplina. Também não nos animem, nem desmaiem nas aflições disciplinadoras. Não criem em seu coração um preconceito com Deus, nem dê gelo em Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente é tentado a isso. O Senhor nos disciplina, a gente sofre, então a gente reage da seguinte forma: vou dar um gelo em Deus. Se antes eu caminhava com uma certa piedade, porque o Senhor me disciplinou para tratar algum pecado específico, ou simplesmente para me fazer amadurecer, não havia nenhum pecado específico que queria ser tratado, então eu vou e reajo com um gelo. Eu abandono a piedade que vinha caminhando, abandono aquilo que eu venho fazendo que agradava ao Senhor. É que, irmãos, é uma coisa muito séria, porque o nosso coração pode simplesmente estar mostrando para Deus: eu lido com o Senhor com barganha. Não, irmãos. Nos submetamos a Deus, queridos, mirando a pureza, presbíteros da igreja, pais, mirando a pureza do nosso lar, mirando, queridos, acima de tudo, a glória de Deus. Pais, não sejamos preguiçosos, nem lenientes, nem displicentes com a disciplina. Filhos, não sejamos duros no nosso serviço, nem totalmente avessos à disciplina do Senhor ou de qualquer que seja os pais, irmãos.
Que o Senhor nos dê graça, queridos, a amarmos mais a santidade, isto é, amarmos mais ao Senhor do que amarmos ao pecado. Preferirmos ser disciplinados a sermos abandonados a nós mesmos. O Senhor, irmãos, disciplina a quem ama. Passemos por todo o sofrimento com essa visão, queridos, para termos o proveito da nossa alma. Oremos, irmãos. Senhor Deus, hoje pela manhã nós vimos muito do Senhor que está envolvido nessa disciplina. E agora à noite, Senhor, nós vemos nós que somos os disciplinados envolvidos nela, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de reagirmos às tuas disciplinas, ou a todas as disciplinas que são exercidas por nossos pais aqui na terra. Quer seja, Senhor, aos pais biológicos, quer seja às autoridades eclesiásticas sobre nós, os membros da igreja, ao conselho, o conselho ao presbitério, quer seja, Senhor, quer seja no magistrado civil, no Estado, nos governos. Nos dá um coração piedoso, Senhor, para reagirmos a tudo isso da forma correta. Senhor Deus, nós também oramos nesse aspecto que nós vimos hoje do teu padrão refletido em nós. Que o Senhor nos dê a graça como Pai, Senhor, de termos motivações santas, justas, do amor de um pai para um filho. Que nós não negligenciemos a disciplina, que nós não sejamos lenientes, Senhor, mas que nós sejamos diligentes nisso, porque isso é manifestação de amor para os nossos filhos, Senhor. E a nós, filhos, Senhor, nos dá um coração submisso, nos dá um coração que reconhece o amor em tudo isso, Pai. O fim de tudo isso, Senhor, é a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.